Na noite de 13 de novembro de 1967, a noite começou como qualquer outra. O céu estava claro, com a lua cheia brilhando intensamente, lançando um brilho prateado sobre a paisagem tranquila. Uma garoa fina caía sobre uma pequena e isolada casa de campo, perdida no meio da vastidão do campo. As gotas de chuva batiam suavemente no telhado, criando uma melodia calma e constante que parecia embalar a noite. O vento uivava lá fora, soprando a chuva através das árvores, como se a própria natureza estivesse se preparando para um espetáculo terrível. As folhas das árvores dançavam freneticamente, e os galhos se curvavam sob a força do vento. A escuridão da noite se fechava a cada minuto que passava, envolvendo a casa em um abraço frio e úmido. A névoa começava a se formar, tornando a visibilidade ainda mais difícil e criando uma atmosfera de mistério e apreensão. De repente, relâmpagos cruéis e violentos rasgavam o céu, iluminando a paisagem por breves momentos, apenas para mergulhá-la de volta na escuridão ainda mais profunda. Cada relâmpago revelava sombras assustadoras e formas indistintas, aumentando a sensação de inquietação. E a cada clarão, o trovão ribombava, ecoando pelos campos vazios como o rugido de uma fera furiosa. O som reverberava, fazendo as janelas tremerem e os corações baterem mais rápido. A tempestade estava apenas começando, e sua fúria prometia ser implacável. Dentro da casa, João, um homem de rosto envelhecido e mãos calejadas pelo tempo e pelo trabalho duro, sentava-se perto da lareira. A lenha crepitava alegremente, lançando sombras dançantes nas paredes, como se espíritos da noite dançassem ao redor dele. Ele estava sozinho naquela noite. Sua esposa, Maria, tinha ido visitar a irmã doente na cidade. A tempestade, que agora rugia com fúria do lado de fora, a impediu de voltar para casa. João suspirou, sentindo o peso da solidão se instalar em seus ombros como um manto pesado. João lia um livro, tentando ignorar o barulho da tempestade que se intensificava lá fora. As gotas de chuva batiam contra a janela, criando um ritmo hipnótico, mas inquietante. Tentava se concentrar nas palavras impressas na página, mas sua mente teimava em divagar, povoada por imagens da tempestade e pensamentos sobre Maria. Ele se perguntava onde ela estaria agora, se estaria segura em meio àquela tormenta. De repente, ele ouviu um som estranho que o fez erguer a cabeça, com o coração batendo forte no peito. O som parecia vir de algum lugar próximo, mas ele não conseguia identificar exatamente de onde. Era um uivo longo e agudo, vindo de longe, cortando o ar como uma faca. O som ecoava pela noite, misturando-se com o barulho da chuva e do vento. Os pelos da nuca de João se arrepiaram. Ele conhecia aquele som. Era um som que ele já ouvira antes, em noites igualmente sombrias e tempestuosas. Era o uivo de um cachorro, mas não de qualquer cachorro. Havia algo de diferente, algo de assustador naquele uivo. Era o uivo de um animal selvagem, um som que lhe gelava o sangue nas veias. João sentiu um calafrio percorrer sua espinha, enquanto tentava entender o que aquele uivo significava. Ele sabia que aquela noite não seria como as outras. João se levantou e foi até a janela. Ele estava inquieto. Algo parecia errado naquela noite. A chuva batia com força contra o vidro, obscurecendo a visão. O som da tempestade era ensurdecedor, como se a natureza estivesse em fúria. Por um momento, ele não viu nada além da escuridão impenetrável e da chuva incessante. A água escorria pelo vidro, criando formas distorcidas e sombras que dançavam na escuridão. Ele tentou enxergar algo através da cortina de água, seus olhos esforçando-se para penetrar na escuridão. Cada relâmpago iluminava brevemente o cenário, mas não revelava nada além da chuva torrencial. Foi então que ele viu. Algo se movia lá fora,
uma sombra que não pertencia à tempestade. Uma criatura estava parada no meio do quintal, iluminada por um relâmpago repentino que iluminou a noite como o dia. A luz revelou uma figura aterrorizante, imóvel e observadora. Era grande, com pelos escuros e olhos que brilhavam na noite como brasas ardentes. A criatura parecia estar esperando, como se soubesse que João estava ali, observando. Seus dentes afiados estavam à mostra em um rosnado feroz, que fez João dar um passo para trás em terror. O som do rosnado reverberou em seus ouvidos, aumentando seu medo. Era como se a própria noite tivesse ganhado vida e agora estivesse à sua porta. João sentiu um calafrio percorrer sua espinha, a sensação de que algo muito antigo e maligno estava ali, esperando para entrar. O coração de João disparou no peito, batendo como um tambor em seus ouvidos. Ele nunca tinha visto nada parecido antes, nada que lhe inspirasse tanto medo. A criatura deu um passo à frente, seus músculos se contraindo sob a pelagem grossa, e João pôde sentir o cheiro fétido que emanava dela, um odor de carniça e podridão. João sabia que tinha que agir rápido, que sua vida estava por um fio. Ele correu para a porta, trancando-a com todas as suas forças, sentindo a madeira tremer sob o impacto da investida da criatura. Se chegou até aqui e está gostando, por favor, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal e comente o que está achando, pois isso sempre me ajuda. O lobisomem, pois João não tinha mais dúvidas sobre o que era aquela criatura, se lançou contra a porta, fazendo-a tremer em seus gonzos. João podia ouvir as garras da criatura arranhando a madeira, o som se assemelhando ao de unhas raspando em um quadro negro. Ele empurrava a porta com todo o seu peso, desesperado para manter o monstro afastado, seus músculos gritando em protesto. Cada investida do lobisomem fazia a porta gemer, como se fosse ceder a qualquer momento. Os minutos se transformaram em uma eternidade enquanto João lutava. O medo roendo suas entranhas. Finalmente o ataque cessou. Um silêncio repentino e sinistro se abateu sobre a casa, pesado e ameaçador. João ficou em silêncio, com o ouvido colado na porta, sua respiração presa na garganta, mas só havia o som da tempestade, que agora começava a diminuir. O bater forte do seu próprio coração, que ainda martelava em seu peito como um prisioneiro. Lentamente, a noite deu lugar ao dia. A tempestade finalmente começou a diminuir, como se até a natureza estivesse exausta da fúria da noite anterior. Com as primeiras luzes da manhã, João, cautelosamente, abriu a porta da frente. Seus músculos estavam doloridos, seus olhos vermelhos de cansaço e medo. Não havia sinal do lobisomem. O sol da manhã nascia sobre um novo dia, mas as marcas de garras na porta e as pegadas lamacentas no quintal, como as de um cão gigantesco, eram uma prova aterrorizante do encontro da noite anterior. João nunca esqueceu aquela noite. A imagem da criatura horrível, seus olhos brilhantes como brasas e seus dentes afiados como navalhas, ficou gravada em sua mente para sempre, um estigma indelével. Ele tinha enfrentado o sobrenatural, olhado nos olhos do mal e sobrevivido para contar a história. Mas a experiência o mudou, deixando uma cicatriz invisível em sua alma. A vida voltou ao normal, ou o mais próximo possível do normal, depois de uma experiência como aquela que marcaria qualquer um para sempre. Maria voltou para casa, preocupada com a falta de notícias de João durante a tempestade, e ele lhe contou tudo o que tinha acontecido, cada detalhe aterrador. Ela teve dificuldade em acreditar na história, achando que o medo e a solidão tinham pregado uma peça em sua imaginação. Mas as marcas na porta e o medo nos olhos de João, um medo que ele não conseguia esconder, eram evidências suficientes.
Embora a tempestade tivesse passado, uma sombra de medo e inquietação permanecia sobre João. Ele sabia que naquela noite ele não tinha visto apenas um animal selvagem, mas algo muito mais antigo e maligno, algo que desafiava a lógica e a razão. E ele não conseguia se livrar da sensação de que, em algum lugar, na escuridão, aqueles olhos brilhantes ainda o estavam observando, esperando o momento certo para voltar. Se gostou, por favor, deixe o like, comente o que achou e inscreva-se no canal. E lembre-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.